Olá amigos, começando o programa Papo com Barreira. A partir de hoje estaremos colocando alguns vídeos de personagens do esporte para você aqui da região do Alto Tietê e também de outras partes do estado de São Paulo e do Brasil. Ao meu lado, o Valdir Aparecido Bueno. E ninguém conhece o Valdir Aparecido Bueno por esse nome, mas Tesoura todo mundo conhece, né, Tesoura? Obrigado por aceitar o convite. Se apresente aí, você que começou a jogar futebol muito cedo, né? Realmente, o futebol eu acho que já nasceu comigo, né? Porque meu pai era jogador de bola, quer dizer, automaticamente a genética puxa você para o lado, né? E eu tentei fazer disso tudo aí o esporte da minha vida, né? Porque sou um esportista como muitos brasileiros, mas o futebol é acima de qualquer coisa, né? E sempre trabalhei para isso, e se Deus quiser, vou morrer nisso aí. Agora, o senhor começou muito cedo, né? Como que o senhor começou a jogar futebol? Em que ano que foi? Eu nasci no bairro do São João, hoje centro de Mogi das Cruzes, onde o meu avô preparou o terreno para fazer o campo do São João, que era o Reduto do Carijó do Morro, mais conhecido como Maracanã dos Pobres. E ali eu aprendi a jogar bola, vendo meu pai jogar e participando de tudo, aprendi. Quer dizer, aperfeiçoei aquilo que já vinha no sangue e comecei o meu futebol. E a minha vida começou ali. E dali para Mogi das Cruzes, para o resto de Mogi, foi um tapa só, né? E até hoje nós estamos dentro dessa parada aí. Então, o senhor começou então, pode-se dizer, lá ali no São João, quintal, e depois passou por outros clubes. Que categorias que o senhor jogou? Olha, eu joguei todas as categorias. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou campeão de mirim a sessentão. Eu joguei todas as categorias. Se eu disser para você, na realidade, em quantos clubes eu passei, eu vou esquecer de um monte. Porque eu joguei praticamente todos os clubes tradicionais de Mogi das Cruzes. Então, mas desses clubes, quais que o senhor tem mais recordação, recordações boas, no início de carreira, no mirim, infantil e depois passando pelas demais categorias? Eu comecei tudo no São João. Ali foi o pontapé inicial para a minha carreira como jogador de futebol. E aí fui passando 1º de setembro, teve Curintinha, Vila Suíça, Acadêmica, Madureira, Santa Terezinha, 11 Unidos, Ouro Verde e mais uma centena, Tietê, e mais uma centena de clubes. Porque não sei se eu era considerado bom de bola ou se eu era considerado um jogador correto. Porque eu recebia convite de todas as equipes para jogar. E eu sempre levei isso aqui, o futebol, a sério, como se fosse um trabalho. E o futebol para mim não era só um lazer, uma distração. Ele se tornou parte da minha vida. E quem me convidava, por eu ser uma pessoa correta dentro do futebol. Para mim, na minha situação, não tinha mais ou menos. Onde eu vestia a camisa, ali era a minha bandeira. Eu sou um brasileiro com a do Brasil e com a camisa dos clubes que eu também envergava. Então, eu acho que eu joguei praticamente, eu tenho amigo em todos os clubes, em tudo quanto é lugar, por causa disso. Sabaúna, Luiz Carlos, Guararema, Suzano, mas faz parte da minha vida o futebol. E eu acho que se o Brasil levasse o futebol a sério, seria muito melhor. Desses clubes que o senhor falou, a maioria praticamente estão ou extintos ou afastados das atividades da Liga de Futebol. O senhor avalia como uma modernidade chegando? Alguns clubes, inclusive, tinham campos de futebol, hoje não tem mais. Que avaliação que o senhor faz desse quadro, desse cenário? Infelizmente, o progresso, ele ajudou a destruir um pouco disso tudo. Porque, infelizmente, o que acontece? Os campos de futebol, onde nascem os craques, nascem nos campos de pelados, campos de bairro, foram se acabando, perdendo espaço para o progresso. Constrói um condomínio aqui, constrói uma empresa ali, e isso aí fez com que o nosso futebol hoje é mais comercial. Craque não nasce mais por aí como nascia nas peladas. A várzea era o maior celeiro de craque que tinha no Brasil e no mundo. Hoje não tem mais. Hoje é uma dificuldade muito grande, são poucos clubes que conseguem se manter
com o seu campo, com o seu espaço. Alguns centros esportivos em verdadeiras condições de se praticar um esporte, e o resto não. O resto você é obrigado a utilizar o estádio quando você pode, quando o clube tem a oportunidade, tem o direito de utilizar. Eu acho que com isso tudo nós perdemos a revelação de valores. Os valores surgem dali. E hoje não. Hoje, infelizmente, nós estamos muito menos capacitados a produzir craques de futebol. Veja um exemplo típico do União. Eu comecei o profissionalismo no União em 78. 95% eram já atletas de Mogi das Cruzes, ou da região. Hoje, infelizmente, eu faço parte do Conselho da União. A União não consegue montar uma equipe com atletas. Não tem formação mais aqui. Então nós mantemos aqui, eu sou do Joana d'Arc, assim como o Mazola está no comercial, como tem o Toninho lá do Mizuta, que tenta formar jogadores, tem o Luizinho lá de Brascoba, formar atletas ali na base para poder alimentar o clube da nossa cidade, que é o União, que é o profissional. A nossa maior joia do futebol é a União, é o time profissional tradicional de Mogi. E nós não conseguimos alimentar, porque tudo tem custo. Hoje a vida é difícil, não tem campo para treinar. O próprio União sofre disso. Ele não tem onde treinar, ele não tem um território dele. Então eu acho que isso aí é que acabou destruindo aquilo que nós tínhamos no futebol. Certo, daqui a pouco a gente volta a falar do União, voltar um pouquinho para falar do futebol amador, Tesoura. Quais os principais títulos que você tem na memória, que fazem você recordar e falar bons tempos esses, quando eu fui campeão? Quais clubes que você jogou que foi campeão? Bom, na realidade eu tenho 34 títulos de campeão até 2010. Ganhei 34 títulos. São títulos importantes. Todas as categorias de Mogi eu fui campeão. Além do futebol industrial, que reúne os jogadores de Mogi, da região, dentro das empresas. Também fui campeão 8 vezes. E fora daqui eu fui ainda para fora. Suzano, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, também participei. Fui campeão fora de Mogi, mas é da região do Alto Tietê. E eu me dou por feliz por isso, por ter sido lembrado e convidado para conseguir tantos esses títulos. Pô. Agora o senhor tem uma sequência de títulos aí com o Acadêmica, foi 3 vezes. Foi 3 vezes campeão seguido, sendo uma da segunda divisão e 2 da primeira. Como é que é essa história? E o Acadêmica, conta um pouquinho desse clube aí. O Acadêmico, ele foi criado por um grupo que queria provar para os esportistas de Mogi que o futebol não se faz só com dinheiro. Porque muitos clubes bancavam jogadores de outras cidades, de outras regiões, para montarem super equipes. Sendo que aqui em Mogi nós tínhamos valores que poderiam fazer a diferença. Só que todo mundo achava que o dinheiro é que fazia a diferença. Aí juntou um grupo de amigos, o Nico, o Valteli Aquino, o Nelson Crespo, o Paulinho Bisnaga, eles tinham alguma condição, falou, vamos convidar os amigos. E eu, graças a Deus, eu fui também convidado a fazer parte dessa equipe. E a situação é a minha, falei, por dinheiro eu não jogo. Eu jogo futebol porque eu amo o futebol, pelo amor ao futebol. Não vou para ganhar porque eu sempre tive uma forma de pensar. A hora que alguém me paga, ele pode me cobrar nos meus piores momentos. Então eu não recebendo, eu jogo por aquilo que eu tenho condições, então eu tenho o meu direito de não estar bem hoje, de errar como todo mundo erra. Errar como o Pelé errou. Mas então, mas me convidaram, eu falei, vai pagar? Não. Se não vai pagar, eu jogo, faço parte, junto com os meus amigos. E aí montaram essa equipe só para provar que o futebol podia ser sem o dinheiro. E só durou 3 anos a equipe, 76, 77, 78. Fomos campeão da segunda divisão, que seria o Varziano. Fomos campeão da primeira, bicampeão da primeira. Falou, fizemos tudo que precisava. Acabou o time, pronto. Só para provar
para aqueles que gostavam de investir, de gastar dinheiro, que podia se fazer um futebol de primeira qualidade em Mogi, sem o famoso dinheiro, que era o futebol marrom, né? Que se chamava antigamente, onde todo mundo punha algum. Então, por exemplo, a gente pode falar que até nessa época já começava então essa questão de pagar jogador para defender as cores do clube, é isso? Olha, eu fiz parte do 1º de setembro durante 8 anos. Eu fui campeão infantil lá, em 68. Eu joguei lá até 76. Mas nós éramos daqui de Mogi. Mas na hora de um campeonato da primeira divisão, para ir para o amador do estado, que era o campeonato da federação, traziam jogadores de São José dos Campos, de Taubaté, de Guarulhos, todos pagos. E nós jogávamos pelo amor à camisa, pelo amor ao futebol. E aí eu consegui provar para o pessoal, quando eu fui para a acadêmica me convidaram, eu saí inclusive do 1º de setembro. O pessoal brigou comigo, porque eu saí, porque eu não concordava com aquilo. Então eu acho que o futebol você tem que fazer, o esporte de um modo geral, como profissional você tem que fazer para ganhar. Você vive daquilo, mas como amador você tem que fazer por amor ao esporte. E aí eu consegui provar. Depois os caras, a princípio eles brigaram comigo, ficaram chateados comigo, me ofendiam às vezes até. Mas depois entenderam que eu quis provar que se faz um futebol com os jogadores e com quem tem vontade, quem quer trabalhar em prol do esporte. Tesoura, teve algum outro clube que você também foi campeão e que te marcou bastante, além desse acadêmico? O 11 Unidos Futebol Clube. De que bairro que era? Conta um pouquinho da história. Ele nasceu na Vila Industrial, ali nas arredores da Vila Industrial. O falecido Café, o primeiro presidente, junto com, todo mundo conheceu o Cabo Miranda, dono da Autoescola Alvorada, Xangai, e ele montou uma equipe também para competir com essas que pagavam jogadores. Daí, não sei porquê, mas fui convidado, mais uma vez também convidado por eles, né? E lá eu permaneci por 9 anos. Fui campeão da 2ª divisão, depois fomos para a 1ª, fomos por três temporadas seguidas vice-campeão, porque nós não tínhamos dinheiro para bancar na hora que precisava, e aí, infelizmente, a gente era obrigado a amargar um 2º lugar. Mas no ano que nós conseguimos um bom patrocinador, que inclusive era o irmão do Senerito, o Pedrão, ele falou que ia patrocinar, ajudar no que precisasse. E nós vamos ter uma equipe com condições, e nós não devíamos nada para os grandes, e aí nós somos campeões, disputamos o Amador do Estado, e chegamos até quase a ser campeão. Mas foi uma equipe de alguém que gostava, amava o esporte. O Café e o Miranda, eles amavam o futebol. Eles queriam, o Miranda inclusive era conselheiro da União. Ele queria fazer um futebol amador com qualidade de Mogi, sem ter que gastar dinheiro, que foi quase uma réplica da Acadêmicos. E eu fiquei lá, eu fiquei feliz em ficar lá por esses quase 9 anos, e depois eu só parei mesmo porque eu queria participar da equipe de veteranos, porque quem jogava nas divisões primeira e segunda não podia participar veterano. E em 91 eu resolvi jogar nos veteranos. Também já estava com quase 41 anos de idade, né? Mas eu queria participar junto com os meus amigos, porque eu estava vendo os garotos novos que estavam surgindo a vir a jogar comigo na 1ª divisão. E aí eu parei, me despedi do 11 Unidos, dos meus amigos, continuei acompanhando, mas jogando só na equipe de veteranos. Dessa época toda, Tesoura, quais eram os clubes mais tradicionais de Mogi das Cruzes e que hoje, infelizmente, não fazem mais parte do cenário do futebol? Olha, Mogi das Cruzes sempre teve grandes clubes que fizeram parte da história, mas daqueles que ganharam tantos títulos, que representaram Mogi dignamente no campeonato da federação, no Amador do Estado, uma grande parte já não existe mais, por situações das pessoas que gostavam de verdade, se foram, e a nova geração, infelizmente, não tem a mesma iniciativa, não tem o mesmo empenho.
Cito, por exemplo, o Madureira, foi uma grande equipe da Vila Industrial, era a segunda equipe da Vila Industrial. O Santo Ângelo, hoje só resta o Dragão, foi dali que originou todo o Dragão do Santo Ângelo, campeão tantas vezes, um clube tradicionalíssimo, revelou tantos grandes jogadores, mas os comandantes se foram e hoje não mais existe. O próprio Tietê, hoje está voltando atividade aos poucos com a categoria de veterano apenas para lazer. Não, já não existe mais. O São João, celeiro de craque, onde o Maracanã dos Pobres, onde tinha grandes eventos, grandes festividades, grandes partidas de futebol com times de do Brasil, de outros estados, de qualquer lugar do Brasil, também não existe mais. O Progresso tomou o campo, acabou o bairro, não existe mais. Além deles, Brasil Viscose, acabou a indústria, acabou o time. Brás Cuba, depois que o Lelé morreu, era o cara que tocava o Brás Cuba. O Brás Cuba teve uma história de Mogi fenomenal. Só que hoje a turma conhece o Brás Cuba só como distrito de Mogi e a estação. Ouro Verde, tocado pelo Chicão, pelo Vadinho, eles se foram, acabou. Ouro Verde virou história. Então, são tantos clubes, próprio Sabaúna. O Sabaúna hoje tem lá, o Centro Esportivo em Sabaúna. Equipe Sabaúna não existe mais. Sabaúna já fez história em Mogi. Só que hoje não tem mais. Capela do Ribeirão, só tem o Centro Esportivo. Eu sou um privilegiado de ter vivido a época histórica desses grandes clubes. Hoje o que resta é aqueles que sobreviveram aqui pelo centro, mas na região central. Então, são muito poucos, mas com alguns remanescentes daquela época, que de resto nada mais existe. O Sabaúna, inclusive, vai participar do campeonato aí da Liga de Futebol de Mogi das Cruzes, se não me engano, na 3ª divisão, mas não se sabe ao certo se é daquela velha guarda ou da equipe do clube que tem história aqui no bairro de Sabaúna. Não é o Sabaúna, é o Bandeiras de Sabaúna. O Sabaúna Esporte Clube, que foi União Sabaunense, isso aí não existe mais. Aqui está completamente extinto. Agora surgiu um novo time, uma nova equipe aí, que é o Miguel que toca lá o Bandeiras, né? Uhum. Ele criou esse time aí há uns 20 anos atrás, com a família dele, e ele está levando a história de Sabaúna agora no futebol com essa equipe dele, que vai representar Sabaúna. Mas o grande Sabaúna, que revelou Mesquita, Fumaça e tantos outros grandes jogadores, o Lambari, já não existe mais. A tradição de Sabaúna acabou-se. Hoje o Sabaúna não tem nenhum espaço dele mais. Tem o Centro Esportivo. Antes tinha o Campo do Sabaúna, que hoje pertence à empresa FAME. Foi assumido pela empresa e acabou o time de Sabaúna. Mas era uma equipe fortíssima, onde revelava muitos jogadores. Dali saíram tantos jogadores que vieram para a União, vieram para o Vila, para tantos outros clubes. Da época do senhor, quais os jogadores que o senhor ainda tem lembrança, que realmente eram jogadores que tinham condições de partir para um profissional, mas acabaram permanecendo no amador aqui de Mogi ou da região, jogadores que atuaram contigo? Olha, tiveram vários. É que naquela época, na década de 60, 70, era tudo muito difícil você conseguir chegar ao profissional, porque era fechado, porque naquela época os clubes detinham o passe do jogador. Então, para você ter uma oportunidade, dependia de negociar um jogador para que você tivesse um espaço. E aqui em Mogi nós tivemos um dos maiores goleiros da história do futebol mogiano, chamava-se Samarone. Um careca, um alemãozão, jogava muito. Quem olhava achava que ele era profissional, mas não tinha espaço. O Wilson Gama, o Wilson do 1º de setembro, ele era um horror naquele ataque. Todo mundo, pô, esse cara é profissional, não é possível, coisa e tal. Mas era difícil, não conseguia atingir uma equipe profissional porque era muito fechado. Antes da nova Constituição, era muito difícil você conseguir atingir algum clube. No meu caso, eu, Chiquinho, Celcinho, Jair Bocão, Jorge Cuica, nós conseguimos atingir isso aí pela União. Quando a União
retornou ao profissionalismo em 77, nós conseguimos entrar na seletiva, e voltou em 78. Aí utilizou o pessoal, 90% do pessoal de Mogi das Cruzes, que jogavam com a gente já. Nós já tínhamos nossa equipe, cada um defendia a sua, e tinha uma grande condição. Éramos campeões de seleções, seleção de Mogi, nós somos campeão mais de uma vez, e aí conseguimos atingir. Mas muitos não conseguiram sair daqui, porque era muito fechado. Só após 88, a nova Constituinte, é que começou a abrir espaço para os outros. A maioria já estava, o próprio Teodoro. O Teodoro era do Tietê. O Preto, que conseguiu ir para o Santos, levado por alguém. O Teodoro saiu daqui, conseguiu, o Diego de Lameiro levou ele para o São José. Foi um dos primeiros mogianos a virar profissional. Por intermédio de algum cara apareceu e pescou. Fora disso é difícil. Então eu joguei com tantos, o Valtinho, Canelinha. Teve cada jogador fabuloso, que posso dizer com certeza daquilo que digo. Melhor do que muitos profissionais de hoje que ganham dinheiro. O senhor falou de revelação de jogadores, o Joana Dark é um celeiro de jogadores aqui em Mogi das Cruzes, e um dos principais, né, Tesoura, é o Cacau, que inclusive jogou a Copa do Mundo defendendo a Alemanha, foi para a Alemanha, jogou futebol lá no Campeonato Nacional da Alemanha por um bom período, acabou se naturalizando e disputou uma Copa do Mundo pela Alemanha. O Cacau é o principal diamante lapidado aqui, Tesoura? O Cacau é um deles. Antes dele teve o Edmar, o filho do Zé Natal, meu amigo, meu parceiro de futebol, que foi para a Ucrânia antes dele. Em 95, o Edmar, ele treinava, começou na Portuguesa de Esporte, no Juvenis, e dali do Jardim Universo. Ele passou pelo Joana Dark, do Joana Dark ele foi embora para a Ucrânia. Mas o mais conhecido é o Cacau, porque o Cacau jogou aqui, foi meu atleta. Eu conheci o Cacau quando eu estava na Valmete, o time de filho de funcionário, o pai dele era meu goleiro, jogou no Mirim do 11 Unidos, disputou juvenil pelo comercial, levei ele no União com o nosso amigo, o velho treinador lá que faleceu. Ele não teve um espaço na época porque tinha muitos jogadores. Aí levaram ele para o Joana Dark para fazer uns testes e ele foi aprovado. Aí alguém enxergou a qualidade que ele tinha como atacante. E ele tinha uma grande vantagem. Não era um super jogador, mas ele tinha vontade de querer ser jogador. E acima de qualquer coisa, mais vale a vontade. E ele se esforçou para isso. Então eu dou valor a tudo que ele conquistou na vida, entre jogar na Alemanha, naturalizar alemão, poder defender a seleção num país que ele nem natural não é. Então hoje ele representa para nós a obra-prima do Joana Dark, que é o personagem que fez uma maior história, é o Cacau. Meu amigo, está com 39 anos hoje é diretor, estive com ele há pouco tempo no enterro do sogro dele, que era meu amigo também, meu parceiro de bola, e ele está bem, e o Joana Dark tem esse princípio de revelar jogadores. Eu estou com o meu jogador, o Tonhão, daqui, natural daqui, está num time da Ucrânia. Desde janeiro ele está disputando o campeonato ucraniano. É mais uma pedra preciosa do Joana Dark. E dá orgulho, né, Tesoura? O trabalho, você vê que o trabalho deu resultado, né? É assim, o trabalho, para qualquer coisa dar certo, é necessário que tenha os dois lados. Você se empenhe em fazer e o outro tenha vontade de ser. Então, quando junta a fome com a vontade de comer, alguma coisa vai dar certo. E os poucos que saíram daqui deram certo porque queriam realmente. E a gente que gosta do futebol, a nossa equipe toda aqui, que coordena aqui o Joana Dark, são empenhados nisso, em valorizar e colocar o garoto potencial dentro do futebol, não só no estado, mas se possível no mundo. Para nós interessa isso. O Joana Dark está sendo reconhecido como revelador de valores.
E tem tantos que vêm aqui em busca disso. A garotada vem sempre aqui para o Joana d'Arc pensando nisso, que um dia pode ter uma oportunidade de estar num time grande. E nós fazemos empenho nisso, né? E é uma satisfação muito grande. Cada vez que aparece um aí, nossa, bicho, para mim é mais do que ganhar na loteria. É. Bom, você está acompanhando o Papo com Barreira, o personagem de hoje é o Tesoura, aqui no Joana d'Arc, mas tem um histórico fantástico aí no futebol amador da cidade de Mogi das Cruzes, e o programa tem a parceria da Camiag Tecnologia. A sua empresa precisa de ferramentas para evoluir? Camiag Tecnologia. Desenvolva. Acesse camiag.com.br. Virar a página agora para o União Futebol Clube, que o senhor também tem história lá. Citou aí que começou já a questão do profissional no final da década de 70, defendendo as cores do glorioso alvirrubro, querido alvirrubro de Mogi das Cruzes. Conta um pouquinho dessa história desse profissional do União, como é que foi o convite para o senhor chegar no União Futebol Clube, quanto tempo o senhor ficou lá? Eu nunca pertencia ao quadro do União, o elenco do União. Eu sempre fui das equipes de bairro. Mas um dia, o grande revelador, o grande formador de clubes aqui de Mogi, chamava-se José Pieruccetti, o Peru. E ele achou que estava na hora do União retornar ao profissionalismo. União que tinha se licenciado na década de 60 e nunca mais teve oportunidade de voltar. E aí precisava voltar. E o União procurou justamente o Pieruccetti, que ele já participava do 11 da Saudade, e fez a proposta a ele, e ele se prontificou a montar uma equipe para chegar a trazer de volta o profissionalismo em Mogi. E aí, em 1977, ele começou a reunir aqueles que fizeram parte da seleção mogiana, que fomos campeão pela seleção mogiana com ele e estavam nos clubes da cidade. Aí ele me fez o convite, Mazola, o Peri, Chiquinho, Cidinho. Aí resolvemos fazer um teste, né? Falei, vamos lá experimentar. Afinal de contas, nossa cidade aqui próxima da capital não tem um time que representa representatividade no profissional, é um absurdo, né? Já que estão propondo, nós vamos ver o que dá. E aí nós fizemos um acordo com os clubes no qual eu participava. Falei, eu vou defender a União, porque vai entrar profissional e eu sou mogiano, eu quero ver a minha cidade no profissionalismo. Já que eu fui convidado, eu faço questão de participar disso aí. E aí nós iniciamos em 77, na seletiva do Vale do Paraíba, meu. Era uma briga que, Deus do céu, a gente olhava e falava assim, nós estamos ferrados. A gente saía daqui com 5 carros, levando os atletas a manga, pela mão, sofria assédio, o pessoal tentava linchar a gente no meio do caminho, acontecia de tudo. Mas, graças a Deus, nós conseguimos ficar entre os 4. De 44 clubes, nós ficamos entre os 4. E conseguimos a vaga, a nossa tão sonhada vaga na Série A3, do profissionalismo. Em 78, quando deu início, lá estava a União Futebol Clube, ao lado de Bragantino, Parque da Moca, Flamengo de Guarulhos, Vila das Palmeiras, entre outros tantos, Ituano e companhia. E eu acredito que nós fizemos muito bem a nossa parte, porque eu permaneci no União como profissional até 82. Depois eu tive alguns problemas de saúde, eu tinha um bom emprego, e aí eu resolvi fiz a minha parte. Ajudou no pontapé inicial. Exatamente, o mais importante era isso. Nos mantivemos na Série A. Nós nunca descemos, nós nunca chegamos lá. Tivemos sempre entre os primeiros. Entre os 5 primeiros nós estávamos lá sempre. Dessa seletiva que o senhor citou, quais eram os clubes mais tradicionais e que davam mais trabalho aí para a União ou para as outras agremiações? Olha, são tantos, hein? Jacareí, Taubaté, Esportiva de Guará, Ipacaré de Lorena, que tinha jogadores tudo da Portuguesa de Esporte. Nós passávamos um sacrifício para poder combater
tudo isso. Nós tínhamos tudo contra. Nós não tínhamos nada a favor. Era um clube sem dinheiro, com tradição na região, mas não tinha um bom investidor, porque ninguém acreditava que o União pudesse voltar bem. Aí, quando nós chegamos, perdemos a semifinal para o Taubaté, lá no estádio do Taubaté. Perdemos a semifinal. Ficamos em terceiro lugar. Poxa vida, ficamos entre os quatro. Só quatro que subiam, só quatro, porque eram 44 equipes, eram distribuídas em séries. Era amarela, azul, opa, a nossa era amarela do Vale do Paraíba. Pegava todos os clubes daqui do Vale do Paraíba. E conseguimos ficar em terceiro lugar. E ninguém acreditava. Quando nós chegamos classificados, que saiu, não era o BID, saiu na relação União Futebol Clube Mogi das Cruzes, está na Série A, aí isso virou uma festa na cidade, né? Uhum. E eu sempre me senti muito orgulhoso de defender a minha cidade, que eu sou acima de qualquer coisa. Acho que antes de ser brasileiro, eu sou mogiano. Mesmo sem ter nascido aqui? O senhor nasceu aqui? Mogi, pelo amor de Deus. Eu nasci onde eu estou até hoje, rapaz. Eu sou mogiano nato. Antes de ser brasileiro, eu sou mogiano. Depois eu sou paulista e brasileiro. Mas e questão. Se eu falar para você que União era meu clube do coração, eu estaria mentindo. Eu sou São João, onde eu moro até hoje. Eu faço parte da Escola de Samba de São João, sou fundador, mas time de futebol profissional para mim é União. Hoje eu sou conselheiro da União. Ajudo a colocar garotos, eu tenho alguns garotos daqui que estão na União disputando a sub-15, sub-17. E sempre que eu posso, eu envio algum garoto para lá, que eu vejo que tem condições. União é a nossa porta de entrada para o profissionalismo. É verdade. Então eu procuro sempre investir no União. Tem muitos que não pensam dessa forma, né? Tem muitos que olham só para o próprio umbigo e quando o jogador se destaca, em vez de fazer essa parceria, vamos dizer assim, né? Indicar o jogador, acaba retendo esse jogador e talvez a oportunidade passe uma vez só, né? Já teve jogadores aqui em Mogi com excelentes condições. Que União, isso eu posso dizer que eu estava presente. Tentou entrar em contato com o clube para liberar o jogador, que nós íamos começar a preparar para o Campeonato Paulista. Não, o jogador é nosso, está disputando a primeira divisão da federação e nós não vamos liberar. Não liberar. Quer dizer, agora, eu acho um absurdo. Você tem que pensar primeiro no futebol, que tem um peso maior, que é o profissionalismo da sua cidade, pô. Agora, você servir de empecilho, colocar um obstáculo a uma oportunidade que o garoto vai ter, o rapaz vai ter, o atleta vai ter, porque todo atleta briga para isso, vai ter, e você vai melhorar o nível, a qualidade do futebol da sua cidade dentro do profissional. Porque você tem que pensar da seguinte forma: Mogi está sendo bem representado, como foi São Caetano, como era o São José, como tantas outras cidades pequenas. Itu já foi campeão paulista, vice-campeão paulista, uma cidade desse tamanho, uma cidade que não tem nada. Mas todos se empenharam em prol de um só. A cidade de Itu precisa estar bem representada na federação e no cenário. Você vê, São Caetano já disputou até Libertadores. É verdade. Final de Libertadores. Final de Libertadores. Olha o tamanho da cidade de São Caetano, perto de Mogi das Cruzes. Pô. Antes da gente fugir do assunto União, o senhor teve como treinador do União Futebol Clube um cara muito ruim de bola. Não sei como que ele chegou até esse nível, treinador, enfim. Tal de Djalma Santos. Conta um pouquinho essa história, esse contato com um cara que foi bicampeão mundial pela seleção em Copa do Mundo. Olha, eu tive alguns treinadores na minha carreira pela União. Começou com o Piro Sete, depois veio o Boca, que foi atleta do Corinthians, veio lá da Bolívia. Depois, Cabecinha de Ouro, Baltazar, o Cabecinha de Ouro. 1979, foi o técnico que assumiu no lugar do Piro Sete. Aí, em 80, eu estava querendo parar com esse tal por causa de emprego. O salário não era lá aquelas coisas. E aí eu fui chamado por o Walter Rodrigues,
um radialista da velha Rádio Diário, Marabá Diário, que ele tinha falado de mim para um novo treinador do União, que ele estava precisando de jogador do setor defensivo com qualidade técnica e boa condição física. Aí, o cara me ligou, eu sempre tive isso, graças a Deus, que eu sempre me preocupei com isso. Aí ele me ligou com esse tal, dá para você vir aqui hoje? Vai ter treino aí, ele vai ser apresentado para o pessoal. Aí eu fui. E quando eu chego lá no União, na velha Casarejo, rapaz, que apresento, olha, eu já tinha jogado contra ele em algumas partidas de festa e não esperava que encontrasse. Na minha humilde opinião, o maior lateral direito que o Brasil já teve, Djalma Santos, que veio lá da Caldense, foi no Palmeiras durante tantos anos, bicampeão do mundo, um jogador que tem um histórico e tem um recorde imbatível. Ele nunca tomou um cartão amarelo na carreira dele todinha. É um jogador que se preocupava somente em jogar futebol. E futebol de primeira qualidade. E aí eu fiquei, puxa vida, eu me senti como se eu fosse um privilegiado, um Jesus Cristo. Quando eu fui abençoado. Ele falou, olha, me falaram que você joga em qualquer posição, que você tem uma condição física muito boa e tem qualidade técnica. Preciso de um lateral direito com isso. Eu falei, irmão, nunca joguei, mas você joga. Eu falei, tá, se você me ensinar, eu jogo. E eu aposentei no União, jogando de lateral, e nunca mais saí da posição. E eu sempre agradeci a ele pela oportunidade de estar presente com uma figura como ele, que tem um perfil fabuloso, um histórico no mundo. Porque só de ser bicampeão mundial de seleções já é uma história. A história que ele fez no Palmeiras é uma outra. Campeão pelo Curitiba. Então é aquele negócio. Tudo que eu precisava, acho que na minha vida, como jogador de futebol, acho que eu consegui. Além de jogar, de ter a oportunidade de ser dirigido por pessoas que fizeram história do futebol no Brasil e no mundo. Deve ter sido realmente uma honra. Só fazer um adendo, a sua posição de origem era volante, meio campista. Eu sempre fui meio campista. Meio campista. Deslocado para lateral, deu conta do recado. Filho, eu gostava de jogar bola. Eu sempre, como eu disse, eu queria jogar futebol. Me ensina, me explica como faz ali que eu faço. Eu não gosto de ficar sem jogar. Então eu queria jogar e sempre procurei fazer bem feito. Porque eu entro e não quero sair. Vou para lá para não sair mais. E eu sempre fui dessa forma. Nunca me considerei craque, de forma nenhuma. Eu sou um jogador de futebol. Nosso papo aqui com o Tesoura, hoje ele trabalha no Joana d'Arc, inclusive estamos aqui no centro de treinamento do Joana d'Arc, hoje está tranquilo, não tem treino, a garotada está concentrando para amanhã. Amanhã tem pega. Amanhã tem compromisso, é uma sexta-feira que a gente está gravando o programa e se sua empresa precisa de ferramentas para evoluir, Cameag Tecnologia, desenvolva, acesse www.cameag.com.br. Falar de alguns outros assuntos, não longe do futebol, mas também relacionados com ele. Que avaliação o senhor faz hoje do futebol da atualidade? Olha, eu gosto muito de me preocupar com o futebol brasileiro. O internacional é um pouco diferenciado do nosso, né? Porque lá onde vira muito dinheiro, são seleções, não são clubes de futebol. Não é time de futebol, basicamente, do país. É uma seleção. Então eu gosto de falar do futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, nós estamos... Eu torço... Não esqueçam, sou santista. Eu torço pensando, eu vi Pelé estrear na Vila Belmiro em 56. Santista e União Futebol Clube. Lógico. Mas viu Pelé estrear? Em 56 eu estava lá. O meu tio foi goleiro do Santos, o Lalá, Bernardo Bueno. O Vitor Bueno, que agora está no São Paulo, é neto do meu primo. O meu pai nasceu em Santos, minha família nasceu no Canal 3, ali na Praia do Gonzaga. Então eu vivi futebol a vida inteira. Eu fui campeão pelo Mirim do Santos, do torneio Cidade de Santos, em fevereiro de 1963. E aí teve o privilégio de ver nascer um rei. E depois, eu estando lá, eu vi,
vai inaugurar aí um Juneguinho de canela fina aí, coisa e tal, que joga no juvenil, que está fazendo. O Lula, o Antoninho Lula, querem vê-lo no time de cima. Nem conhecia, chamava, quem é? O Gasolina. E depois eu vi esse Gasolina Cabelo. Tinha até um jornal, camisa 13, entrou no segundo tempo da partida, no lugar do Del Vecchio, grande Del Vecchio, que infelizmente nunca mais vestiu a camisa 10, né? Ele jogou naquele jogo, difícil. Aí não teve mais jeito. Ele pediu para aposentadoria, porque ele já tinha uma idade avançada. Aí eu vi Pelé estreando no Santos, né, em 1956. E só que hoje o nosso futebol está muito mudado, porque anteriormente, antes do futebol empresa, o que acontecia? Os atletas, jogadores, pertenciam aos clubes, onde os clubes pagavam o salário que eles achavam que merecia pagar, eram donos do passe, não era direito federativo, era passe. O clube era dono. Então o atleta tinha que jogar pelo que ele pagasse. Só que aí é uma grande vantagem, porque jogador não jogar pelo dinheiro. Porque o que ele ganhava não justificava tanto. Jogava para garantir, fazer o nome dele, para ter a oportunidade de defender a seleção brasileira e ser reconhecido. Isso tudo foi muito bom. Fez com que o Brasil hoje detenha o título de pentacampeão devido àquela época. Que hoje, infelizmente, não consegue mais chegar lá. Porque hoje o jogador visa muito mais a parte financeira. A preocupação do jogador de futebol é quanto vai ganhar. Quanto vai ganhar com publicidade, quanto vai ganhar com direito de imagem. E o futebol, para onde fica? Por isso que hoje nós somos ultrapassados pelos clubes da Europa. Onde lá a situação é diferente daqui. Lá nós não temos um craque nascendo a cada dia, como tem aqui no Brasil. Mas aqui ninguém vai buscar. O que prevalece é o dinheiro. Onde alguém pode bancar é onde nós temos um jogador. Então, infelizmente, o nosso futebol está defasado diante do mundo. Sou santista, brigo pelo meu clube, mas, infelizmente, todos os clubes são assim. Se endividam, fazem loucuras, contratam. Veja o exemplo do Palmeiras, por exemplo. A Leila da Crefisa, ela está investindo o dinheiro dela porque ela quer montar uma equipe, ela quer ser presidente do Palmeiras. Tá certo? Ela tem dinheiro para isso. E se de repente acontece com uma Parmalat, não quero mais, eu vou embora. Acaba o time do Palmeiras. Ela detém os direitos de todos os jogadores. Então, o futebol nosso está faltando valor àqueles que nascem aqui. Tanto que você vê o Rodrigo, jogador do Santos, 17 não foi embora. Vinícius Júnior, 17 não foi embora. Então nós não estamos conseguindo fazer uma equipe fazer história aqui no Brasil. Hoje o pessoal está preocupado com o dinheiro. E a Europa está de olho. Eles não são bobos. Do Brasil nasce um craque a cada semana. E aí o que acontece? O dinheiro fala mais alto. Infelizmente, o Brasil não tem a mesma condição financeira da Europa. E aí nós estamos pagando por isso. Eu falei, o meu filho ainda viu o Brasil ser campeão em 2002, ser campeão em 94, aquele de 78. A minha neta, que gosta de futebol, não viu. Ela nasceu em 2004, não viu. E eu falei para ela, vai ser difícil. Vai demorar. Vai ser difícil. Do jeito que está hoje, vai ser difícil. Eu sou um privilegiado, porque eu vi o Brasil ser campeão em 58, rapaz. Eu cantei a Jardineira com Orlando Silva e companhia dentro do Brasil. Eu vi tudo isso. Só que hoje, infelizmente, eu torço para que mude a mentalidade, que alguma coisa mude aqui no Brasil. Mas eu acho difícil. Cada craque que nasce, de repente, a Europa está contratando. E nós ficamos a ver navios, né? Tesouro, você acredita que hoje, o Campeonato Brasileiro hoje, realmente o Flamengo, o Palmeiras estão um degrau acima, mais por conta do investimento financeiro? Realmente. Dos outros times? Que avaliação o senhor faz do Campeonato Brasileiro hoje? Realmente. É fácil verificar. O Flamengo há quanto tempo não chegava a lugar nenhum? Com um bom investimento, tem todas as possibilidades. E a mesma coisa o Palmeiras. Tem obrigação de chegar ao título. Tem obrigação. Os outros correm por fora
pela sua qualidade, pelo o que faz, consegue fazer em campo, que consegue montar, porque hoje tudo custa caro, tudo custa muito. Então, eu avalio da seguinte forma, fica nivelado em alguns. O meu Santos, você vê, conseguiu o primeiro turno aí disparar, chegar até lá, por um tropeço de um ou de outro. O Santos depois não tem condição de contratar jogadores europeus, jogadores estrangeiros, porque o custo é muito alto. Nós não temos um patrocinador, alguém que banque, como o Flamengo conseguiu, como o Palmeiras conseguiu. Então eu penso dessa forma. Basicamente, a briga por título será de Flamengo e Palmeiras. Se derem uma bobeada, outros clubes podem chegar. Aí está Santos, está São Paulo, pode chegar de repente o Corinthians, mas se eles bobearem, porque historicamente, pela lógica, é Flamengo e Palmeiras. Dificilmente outro clube consegue chegar. Tesoura, seleção brasileira, que avaliação o senhor faz? O senhor que viu todas as seleções campeãs, até as que eram boas e não foram campeãs, hoje, atualmente, o cenário da seleção brasileira, que avaliação o senhor faz aí do trabalho que o Tite está fazendo? E dá uma pincelada na questão do menino Neymar aí, que ficou um tempo afastado, se envolveu com problemas extracampo, problemas graves, inclusive. Que avaliação que o senhor faz desse cenário todo envolvendo a seleção brasileira? Olha, eu vi as melhores seleções brasileiras jogar. Com jogadores que realmente faziam a diferença sem pensar no financeiro. Isso é das grandes seleções, grandes jogadores que vão ficar para a história. Só que hoje, infelizmente, valoriza-se muito o patrocinador. O patrocinador de cada jogador investe muito na CBF. E às vezes o Tite, que eu tenho ele como um bom técnico. Não digo o melhor, mas um bom técnico. Mas ele é obrigado a fazer aquilo que determina a CBF. O órgão máximo do futebol brasileiro, que determina. Então tem que convocar porque alguém está pedindo. Tem um que vai investir nisso aqui, precisa convocá-lo. E até hoje nós não conseguimos ter uma seleção definitiva. Uma seleção que a gente possa dizer, essa seleção tem condições de chegar. Nós acreditamos em algumas aí de 2014, 2018. Pelo amor de Deus, depois foi só decepção. Tudo aquilo que aconteceu chegou a fazer, a envergonhar o brasileiro na situação que foi. Antes do senhor falar do Neymar, 2014, 7-1 para a Alemanha foi a maior vergonha do futebol brasileiro. Supera até aquela de 50 que perdeu em casa, mas perdeu para uma seleção boa, que era o Uruguai, que ninguém também... Todo mundo tira o mérito do Uruguai naquela seleção de 50. Só que o Brasil, entre aspas, aí, por conta até da própria mídia, do oba-oba em volta do time antes da decisão, acabou entrando praticamente como se fosse o campeão e não foi, né? Tinha 90 minutos para jogar. Você acha que o 7-1 foi a maior vergonha? Olha, de 50 eu não vi, né? Eu não tinha nem como, né? Mas eu acompanhei tudo histórico por jornais, revistas, do caramba. Mas eu acho que nada supera a de 2014, 7-1. Eu me senti como se eu fosse um lixo quando eu vi o meu país tomar daquele jeito. Eu fiquei... Nossa, olha, não tem como explicar o que eu senti naquele momento. Deu de tudo que pode imaginar, aconteceu. Eu não estava assistindo na nossa festa, deu briga, deu tudo. Todo mundo ficou revoltado com uma situação daquela. Porque o que acontece? Ali já estava imperando o dinheiro. Ali o dinheiro mandava, não era um time que você esperava ver. A minha seleção não seria aquela, especificamente não. Não seria 100% aquela. Tinha muitos jogadores com qualidades, com grande qualidade, que poderiam estar. Mas por força da própria situação de patrocinadores, aí montou uma seleção para tomar aquilo. Aquilo faltou raça, faltou vergonha na cara, faltou tudo que você possa imaginar. E eu não aceito isso. Eu posso falar que sou jogador de bola. Eu não aceito perder de 4, 5 para ninguém não e achar que tudo é alegria. Não adianta depois eu vir chorar depois, eu tenho que fazer lá dentro. E a Alemanha nunca teve a oportunidade de bater no Brasil. Eu acompanho
praticamente todas as Copas. A Alemanha tinha medo do Brasil, hoje eles riem da nossa cara. Então, infelizmente, a maior vergonha do povo brasileiro, torcedor, aquele 7-1 de 2014. Tesoura, Neymar, o que você acha do Neymar? Você acha que ele é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje? Eu digo futebol brasileiro não que atue aqui, mas o melhor brasileiro em atualidade, jogando futebol? Olha, o Neymar, eu vou falar dele do que eu conheço do Neymar. Eu o conheci ainda com 12 anos de idade, jogando contra o Joana d'Arc. Ele disputava a Copa Danone pelo Santos. E essa oportunidade que eu fiquei sabendo que era o Neymar. Já vi que ele tinha uma qualidade diferenciada. E quando ele começou a surgir no cenário esportivo, apareceu bem. E eu ainda falei com alguns amigos, parece um novo Pelé. A nova geração dos novos meninos da vila está surgindo aqui. E tudo isso ia muito bem. Mas o que aconteceu? De tudo que ele conseguiu fazer, até chegar à seleção brasileira, qualidade inegável que ele tem. Sempre fui fã dele. Mas o que faltou para ele, infelizmente, foi assessoria, uma assessoria que cuidasse da imagem dele de verdade. Que é o caso do pai dele. O pai dele eu conheci. Cheguei a jogar uma partida no União, com ele a partida de festa em 94, quando ele jogava, ele defendia a equipe do União. Mas ele, infelizmente, estava muito mais preocupado com a parte financeira, do que ele podia ganhar com aquilo. O Neymar, mesmo, ele não responde pelos atos dele. Agora, quem cuida da imagem é o pai. O Dondinho nunca cuidou da imagem do Pelé, mas ele estava sempre por trás orientando. Lá dentro você representa uma geração. E o Neymar faltou isso. Ele é um jogador com uma extrema habilidade. É inegável a qualidade técnica dele, mas falta assessoria, falta alguma coisa por trás dele. Porque as besteiras que ele fez, tantas que ele fez, porque não tem ninguém. Ele é um homem muito visado, um cara muito visado. Uhum. Em tudo ele está. E garoto. E, infelizmente, garoto. Ele tem 27 anos, mas é garoto, pô. A mídia, a cada espirro dele, a mídia está notificando. Isso aí, o que aconteceu? Levantou em excesso o ego dele. E ele não teve medidas. Faltou medidas. Faltou alguém falar, pô, isso aqui você tem que ir devagar. Preocupe com a imagem do futebol, que você está sendo um exemplo para uma nova geração. Se você se lembra há algum tempo, você viu os garotos cortando o cabelo igual dele, Neymar. Então, mas aí, infelizmente, o que ele fez nos últimos anos, nos últimos 2 anos, é uma mancha que vai ser difícil remover da imagem dele. Mas a qualidade ele tem. Eu espero que com tudo isso que aconteceu, verdade é que a justiça descobriu que realmente ele foi envolvido numa situação, mas ele não tem cabeça para isso, e quem assessora, quem tem os direitos dele, que é o pai, infelizmente tinha que estar aí segurando as rédeas. Mas eu acredito que se ele se focar só no futebol, ele ainda pode ajudar a nossa seleção a chegar em algum lugar. Tesoura aqui do Joana d'Arc, gravando o Papo com Barreira. Tesoura, tirando o Pelé, que ele é de outro planeta, como diria o Pepe, né? Ele é extraterrestre. Quais foram os 5 maiores jogadores que você viu jogar? Um meu amigo inegável, esse já tive a oportunidade de jogar com ele tantas vezes, contra, a favor, tal, considero um grande jogador, sabe? Chama-se, conhecido como Divino, Ademir da Guia. Até hoje eu tenho uma admiração muito grande por ele. Joga bola até hoje e coloca... Injustiçado na Copa, né? Injustiçado, sempre foi injustiçado. É que às vezes alguém falou, mas tinha muito craque na época. A época nossa, não, aqui era um celeiro de craques. Então ele tinha o azar de ter muitos na frente dele. Mas eu considero um dos grandes jogadores do Brasil. O outro que teve a oportunidade e fez por merecer, chama-se Roberto Rivelino. Um outro grande craque. Paulista,
Sim, mas não só de paulista vive o futebol brasileiro. Zico, Arthur Zico, lá do Flamengo, esse era um cara que merecia ter conquistado títulos com a seleção. Infelizmente não conseguiu, mas como cidadão, como jogador, como treinador, teve tudo que o Brasil pode ter, se orgulhar de ter visto um grande jogador e um grande homem. Um outro grande jogador que você, bom, conheceu, lógico, o velho homem da vantagem, Gerson Canhotinha de Ouro, aquele jogava muito. Mas ele foi de uma geração de Rivelino e Pelé, pô. Então era um grupo assombroso de atletas. E agora depois desses aí, você tira o Neymar, mas eu vi grandes jogadores aqui também, em São Paulo. O meu amigo, o meu querido amigo Robinho, foi um grande jogador que fez muito pelo meu Santos, pelo Atlético, pela Seleção Brasileira, e também ainda tem fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, né, meu? Que se você juntar, por isso que eu tinha digo. direito a só 5, você já falou 7. Mas não dá, né? O Brasil, eu falo pra você, nasce um craque a cada semana, pô. O pessoal não consegue entender isso. A terra aqui deve ser muito boa, porque a cada semana aparece um craque novo. Então eu gosto às vezes de falar, se eu fosse montar uma seleção dos craques aqui, eu ia montar 4. Ia sobrar jogador ainda. Mas eu digo, jogadores que eu digo, craques de verdade. Jogadores de nível normal tá cheio. E uma coisa eu sempre disse, jogador de nível normal, que consideramos aqui normal como qualquer um, a Europa levava de monte. Quantos jogadores para a Europa? Não podia haver um jogador brasileiro, apareceu um pouquinho para a Europa. Por isso que o percentual de atletas brasileiros na Europa chegou a beirar 20%, pô, no mundo. Quer dizer, então o Brasil estava acima de qualquer outro país no mundo. Porque aqui nasce, né? Aqui não fabrica. A Alemanha fabrica. Lá eles montam no laboratório. Aqui nasce. É natural. A terra aqui é boa. Aqui da cana, aqui onde nasce a cachaça, e nasce jogador de futebol, pô. Tesoura, já estamos chegando no final do Papo com o Barreira. Muito obrigado pela sua paciência, pela ter agendado com a gente aqui no Joana Dark, um lugar agora que você está trabalhando, né, ajudando aqui o Joana Dark, que passou por situações e hoje está vivendo até uma situação boa, diga-se de passagem, né? Revelando jogadores, revelando talentos. Deixa uma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente e na esperança de ver sempre um bom futebol, né, Tesoura? Espero que vocês todos acreditem que o nosso futebol tem jeito. Basta que cada um se empenhe e procure levar algum craque, algum garoto com condições para que ele possa ter uma oportunidade. Porque daqui nós fazemos um cidadão e do cidadão um atleta. E o Brasil precisa disso. Pode ser que daqui nós façamos um jogador, um futuro campeão da seleção brasileira. É o que todos nós esperamos. Eu acho que todos têm que abraçar a causa. Ajudar só faz bem. E tirar um garoto de qualquer lugar, da marginalidade, ou de qualquer outro espaço, outra situação, trazer para o futebol, apostem, que eu tenho certeza que vale a pena. Tesoura, muito obrigado. Sucesso para o Joana Dark, que a gente possa ver o Joana Dark aí revelando grandes jogadores. O programa Papo com Barreira fica por aqui. Agradecemos a parceria da Camiag Tecnologia. Sua empresa precisa de ferramentas para evoluir. Camiag Tecnologia, desenvolva www.camiag.com.br. Se você gostou, dá um curtir, dá um like e a gente se encontra no próximo programa Papo com Barreira. Muito obrigado.